informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Damos início a mais um programa Conexão ESBM, hoje entrevistando dois professores e oficiais de Polícia Militar, professor Alex Caial e professor Martim Cabeleira. Além de diletos amigos, tem uma grande jornada no meio, tanto dentro da Brigada Militar, quanto dentro dos bancos acadêmicos aí, das faculdades. Os nossos alunos, ordinariamente, têm uma questão de querer ingressar na Brigada Militar. Então, acho que a gente podia começar perguntando para os senhores, como foi o ingresso, o chamado para dentro da instituição militar? A vocação, a família, a necessidade, que foi a força motriz que levou os senhores a ingressar na corporação? Vamos lá. Bom, eu nasci na brigada, né? Porque meu pai era brigadiano. E então, desde que eu me conheço por gente, me conheço na brigada, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que o pessoal vai assistir em algum momento aí o nosso podcast. É um prazer, Franco, estar aqui na companhia todo amigo do Marte também, né? Nosso comandante na brigada aí. Hoje temos o prazer de estarmos juntos aí na mesma instituição de ensino, aí, ministrando aulas, né? Enfim. Então, o meu chamado foi desde sempre, assim, desde criança, né? Tá na brigada. E aí, claro, aí teve mais um agravante, vamos dizer assim, que eu casei com 18 anos. E quando eu casei, não tinha emprego. Eu, casei, não tinha emprego. E aí, já tinha aquela coisa da brigada, né? E aí, abriu lá né? Na época, passava ali no CRESA, né? Era né? No CRESA ali, que era nos fundos, ali no antigo ginásio da brigada, que agora tem uma construção, não tem mais. Aí passei por ali, tava aberto ali as inscrições para fazer as provas e tal, naquela época era um pouco diferente isso não tô falando de 1992 isso. E aí fui ali, me inscrevi, 18 anos de idade, e daí cheguei lá e disse assim, eu quero fazer a prova para sargento, mas daí naquele tempo, foi bem no ano que cortaram, que não tinha mais entrada para sargento direto na brigada, que até, acho que 91, acho que foi a última entrada, ou 92 no início, que foi a última entrada que podia entrar como sargento. Daí ele tinha cortado, daí eles não, tem para soldado, então vamos tocar a ficha, né? E ali, fui ali, daí acho que a prova era rápida, assim, na outra semana já fazia a prova, sei que era um negócio, o processo era mais rápido. E entrei, e aí incluí no 4º Regimento, no 4º RPMO ali na Parícia, ali, que o meu pai serviu a vida inteira praticamente ali, desde que veio para Santa Maria, ele incluiu lá em Santa Maria em 1962, 64, por ali. E aí quando ele veio em Porto Alegre, em 65, 66, veio para o regimento e ficou ali a vida inteira ali no regimento como praça. E aí eu vou pro 4º RPMO. E ali começou a trajetória na brigada, que foi muito prazerosa esse tempo que a gente ficou na brigada, até 2021 aí, atuando diretamente, e que abriu as portas também para essa vida na docência, que desde 2008, né, quando fui fazer o mestrado, e também tinha um sonho de ser professor na universidade, que é um sonho que eu carregava desde acho que eu tinha uns 15, 16 anos de idade, e aí consegui começar a concluir, né, consegui realizar, né, esse sonho, esse objetivo ali em 2008, e desde 2008 até agora, né, até 2021, concomitantemente com a brigada, e de 21 para cá, né, exclusivamente então na carreira docente. Professor Martim Cabeleira, meu professor no curso de formação de oficiais, é um prazer ter o senhor aqui. É um prazer meu encontrar com pessoas assim, a gente vê, passa momentos da vida assim, a gente depois perdemos o contato, nos encontramos aí como Alex também, é uma felicidade estar aqui com vocês. Minha trajetória é parecida com a do Alex, é um pouco antes, né? Eu terminei o Colégio Tiradentes, né? Que na época era Escola Estadual de Segundo Grau da Brigada, não chamava Tiradentes ainda, em 1985, do século passado. Então, e morava na região ali também, né? Nessa região aqui próxima, né? E quando eu terminei o ensino médio, na época chamava segundo grau, eu não tinha muita essa ideia assim do que eu ia fazer. Naquela época também não tinha acesso à faculdade, era difícil, né? Acho que tinha o que URGS e a PUC, né? PUC e a URGS. PUC tinha grana e na URGS tinha aquela... Era difícil, eu fiz... e aí um pouco diferente do Alex, a trajetória, eu fiz uma coisa interessante, que quase ninguém sabe, que o meu pai, conversei com ele, meu pai brigadiano, 2 irmãos já na brigada,
Então já tinha 2 irmãos mais velhos que eu, já na brigada, e meu pai, brigadiano autêntico, eu gostava muito da brigada e tudo. Eu conversei com ele e ele disse, olha, faz o que tu quiser, não precisa estar motivado pela profissão dos outros ou pela minha e tal. Mas eu sabia que ele tinha gosto disso. Eu fiz, como ele disse, eu me inscrevi no vestibular para Química, na URGS, e na época era o vestibular na PUC, para Academia. E semelhante ao Alex, um pouco o que me levou a escolher, eu passei em segunda chamada na URGS para Química, e que saiu o resultado um pouco antes, e depois passei no vestibular para Academia da Brigada na época, e aí foi a minha decisão. Meu pai deixou livre para mim, eu pensei, bom, eu vou entrar e vou gastar com livros e outras coisas, mesmo sendo uma universidade federal, e vou entrar já ganhando alguma coisa já, e já encaminhado com o emprego pronto. E aí demorei um pouquinho, eu decidi, aí eu optei, fiz os 3 anos de academia, e entrei nessa trajetória, trabalhei um bom tempo no interior do estado, só que diferente daí da trajetória do Alex, eu nunca me imaginava como professor. As pessoas não acreditam hoje, eu digo, eu sempre fui muito tímido, muito tímido, assim, e não me imaginava na frente de um monte de gente falando, me dava um pânico quando isso acontecia, né? Como na brigada a gente acaba como oficial da brigada dando instrução, pequenas equipes, grandes equipes, às vezes muito grandes equipes, muito grandes, né? Eu acabei acostumando com isso e fui indo pro lado do ensino. Então, e aí podemos, no decorrer da nossa conversa aqui, falar um pouco mais dessa, mas o início da trajetória foi esse, né? Então, acabei indo, como a maior parte dos amigos da região aqui, tudo assim, indo por uma questão de o que era possível, mas também, como nós comentávamos antes, o universo às vezes dá essas ideias, né? Você está indo por um caminho e aparece aqui uma oportunidade bem na tua frente, tu vai por ela e abre caminhos interessantes aí na vida, né? A transição, né? Acho que os senhores passaram por uma transição. Atualmente, a partir de 2027, pelo menos, o ingresso na Brigada Militar já vai ser com nível superior. Para o cargo de soldado, para o de oficial já tem nível superior. Mas quando os senhores entraram, era uma outra realidade, era um outro momento histórico, e era mais difícil, acredito eu, progredir no meio acadêmico e intramuros dentro da instituição. Como é que foi essa virada de chave, ou necessidade, ou desejo, ou realização de sonho de começar a caminhar no meio acadêmico de forma concomitante com a carreira de oficial da Brigada Militar? Primeiro, então, eu vou... no meu caso, foi realmente desafiador. Na época, terminei a academia, eu fiz a academia de 86, entrei em 86, na época eram 3 anos, manhã e tarde, ia muitas e muitas noites também, então a gente acabava mais tempo lá do que em casa, bem mais tempo, assim. E na época, terminei em 88, não se recomendava estudar. Inclusive, era uma ideia assim de que a gente não... E realmente, era um curso bem intenso, com aula manhã e tarde. Acabava fazendo, hoje dá para fazer 2 cursos superiores, provavelmente. Não se recomendava. Eu, quando saí, também não tinha ideia de estudar. Eu não gostava muito de direito, né? Hoje é uma coisa interessante. Não gostava da área que era mais compatível com o serviço policial, né? Na época eu tinha muito gosto pelas ciências mais da natureza, que é um amor não correspondido, né? Adorava física, matemática e química e outras, mas a matemática nunca gostou muito de mim, então... Gostava de sofrer. Aí eu acabei... eu queria fazer engenharia eletrônica ou algo assim. E onde eu fui trabalhar em Três Passos, né? Um lugar que na época era muito... Eu não sei como é que tá hoje, né? Na época era um lugar que ninguém continua longe de Porto Alegre. E um lugar que eu recomendo para quem me ouvir e for jovem, oficial da brigada. Olha, nunca teria saído de lá. Eu saí de lá contra a minha vontade. Olha, eu trabalhei em Três Passos. Minha primeira lotação também, professor. Primeira lotação, Batalhão Coronel Barão, lá em Três Passos. 7º BP. 7º BP. É um lugar que eu adorei muito. E lá...
não havia faculdade na época, hoje já tem. Eu tinha que andar 120 quilômetros até Ijuí para fazer a faculdade. Eu trabalhei em Três Passos, na sede do batalhão. Na época, Palmeiras das Missões era uma companhia. E trabalhei nesses 2 lugares, dava mais ou menos a mesma distância, 120, 130 quilômetros para ir e para voltar. Então era esse a trajetória. Aí comecei a fazer o curso de Direito porque era o mais compatível que tinha. E até o meio do curso de Direito eu não gostava. Eu gostava da faculdade, eu gosto do meio acadêmico, gosto dessa área do conhecimento, sempre. Mas, e aí começaram algumas disciplinas que começaram a me agradar. A nossa compatibilidade com a área penal, né, com a área de direito criminal e tal, a criminologia, na época tinha bastante ênfase nisso. Aí eu comecei a gostei muito e acabei fazendo pós-graduação. Mas a pergunta, essa era difícil. Eu tinha que contar na época com um momento de agradecimento, se algum desses oficiais me ouvir, o pessoal, a equipe que trabalhava lá, eu era um dos mais modernos, recém tinha chegado lá, na época era aspirante, a gente saía aspirante, com tenente, primeiro tenente. E toda a equipe que tinha os capitães mais antigos, o capitão Miguel hoje é advogado lá na região de Três Passos, Miguel Barcelos, várias outras pessoas, meu colega Pacheco, também chegou comigo, eles me davam muita força para trocava serviço, deixava às vezes eu sair mais cedo, dia de prova, tinha que fazer todo o deslocamento, então eu tinha que sair um pouquinho antes do expediente. A região era na época tinha 44 municípios, então tinha muita viagem para trabalhar, muitas questões bem complicadas. Eu consegui vencer isso tudo graças ao apoio dos colegas, dos comandantes, do efetivo. O efetivo serviu efetivo excelente, a região, uma população também excelente. Então isso me ajudou muito, me estimulou muito o início da minha carreira acadêmica. E depois eu posso contar mais tarde, quando eu voltei para o mundo acadêmico. Assim. Eu, diferente do Martin, né, incluí a brigada como praça, né? Mas eu acho que talvez para praça fosse mais fácil do que para um jovem oficial, né? Pelo menos eu não tive dificuldade. Quando eu incluí em 93, fiz as provas em 92, em 93 incluí no 4º RPMON, 94 fui fazer o curso de cabo, na época ainda tinha cabo na brigada, fui fazer o curso de cabo, e aí voltei pro regimento, e na época estava desmembrando, que era um pelotão ambiental que tinha, e estava se transformando em batalhão ambiental, isso em 1995. E aí eu fui junto lá para ser um fundador do batalhão ambiental. E tinha um tenente lá na época, cara brabo assim, que é meu amigo, e hoje Coronel Horn, né? E o Coronel Robai era tenente, assim, o cara, pai, né? E o pessoal, todo mundo meio tinha medo dele, né? E é advogado, né, hoje. E aí eu disse, mas eu vou falar, né? Porque eu vou falar com o tenente ali, né? E na época, eu passei na Uniriter para fazer a graduação e era de tarde as aulas. E o expediente? E o expediente de tarde. E eu tava lotado ali na sargentiação, pelo P1 e tal, na época já era batalhão, daí virou P1. E eu disse, e agora como é que eu faço, né? Que eu tinha feito a prova lá no... Eu disse, como é que eu faço? Eu vou falar, não vou falar. Daí fui lá e falei com o tenente Rony, e aí sempre me deu uma força. Ele disse assim, não, cara, não tem problema. Tu faz o expediente de manhã, e aí tu vai à aula de tarde, tranquilo, vem muda teu expediente para de manhã. Isso em 1995, né, tô falando, então. E eram, então, meu amigo até hoje, depois, enfim, tivemos várias coisas juntas, assim, que era um cara que sempre apoiou muito, então, né. Então não tive, daí fui lá, comecei a fazer a faculdade e tal, né, eu tenho 2 formações de graduação, e comecei a ir lá pensando já, porque estava mudando na brigada ali em 97, mudou o estatuto, né, que aí para fazer academia daí teria que ter o curso de direito, né, então já comecei ali a fazer esse processo. Eu nunca tive nenhuma dificuldade, daí todos os lugares depois que fui atuar, enfim, no departamento administrativo, fiquei um bom tempo no DA, enfim, sempre tive apoio ali dos comandantes, enfim, de todo mundo ali para a gente estudar e fazer essa transição, que na época, que na verdade não foi nem transição, né? Eu estava falando isso aqui, né, com vocês, que foi concomitante, né? E também depois, quando eu comecei a ser docente, em 2008, ainda na brigada,
E na docência também nunca tive dificuldade de ser professor, né? Até porque a legislação permite, né, isso, mas enfim, mas podia ter alguma dificuldade, nunca tive dificuldade. Então ali de realizar 2 sonhos ali, o de ser brigadiano, né, que tava no sangue, e o de ser professor, que diferente do Marte ali, né, eu tinha esse sonho desde lá 15, 16 anos, então queria, aquilo ali era uma coisa que me encantava, nem me encanta, na verdade, até hoje, né, me encanta estar dentro da aula ali, e eu sou muito tímido também, porque eu quebro timidez, mas eu tinha uma timidez gigante, assim, para tudo, né, desde sempre, mas o cara vai quebrando, né, a gente quer os objetivos na vida, a gente tem que superar alguns obstáculos, né, muitos deles que são próprios nossos, assim, e vamos lá. Eu acho que essa questão é importante mencionar, né? De ter a resiliência de superar obstáculos. Sim. A gente estava conversando, todos os senhores tiveram muitos obstáculos, conciliar atividade militar, que tem as suas dificuldades, tem as suas exigências, e o estudo. E tem uma história legal que eu acho que a gente pode contar depois aí, professor, do início do mestrado. Sim. Que eu acho que é uma história que talvez motive. A gente tem muitos jovens alunos que acabam olhando o obstáculo e não encontrando forças para superar. Sim. E eu acho que tem uma história bonita aí no início do mestrado, se puder compartilhar conosco, de acreditar em buscar oportunidades que elas aparecem, a gente tem que procurar. Com certeza, eu sempre digo assim que a vida, ela é de resistência, né? A vida ela é de resistência. A gente tem que ter objetivo, tu tem que colocar prioridade nos teus objetivos. Se aquilo realmente para ti é um objetivo, tu tem que estabelecer como prioridade e tu tem que ir atrás, porque ninguém vai bater na porta da gente para trazer a oportunidade, né? O pessoal que tá nos assistindo, enfim, que tá se preparando para entrar para a brigada, daqui a pouco vai ali na porta, na primeira não dá, mas não dá para isso, tem que ser motivo, inclusive, de fortalecimento para o cara ver o que faltou, né, para analisar, ver o que faltou e ir ali ir de novo ali e conseguir, se realmente é o objetivo da pessoa fazer isso. E que foi o meu caso, que daí quando eu entrei pro mestrado, 2008, fiz a seleção 2007, 2008 pro mestrado, mas universidade particular, tinha que pagar, né, só que a conta justinha, né, conta justinha. Chegava no final do mês ali 0-0 ou negativo, né? Porque a conta naquele limiar ali. Daí eu entrei, eu digo, pô, tá, e agora vamos lá. E aí, daí minha esposa perguntou pra mim, disse, tá, primeira comemoração. Aí depois o segundo, tá, como é que paga isso aí agora? Eu digo, puxa vida, né? Essa parte eu não tinha pensado, né? Mas vamos lá. E aí eu peguei e disse, não, preparei um currículo ali e tal, fiz um breve currículo, e eu digo, vou bater na porta das faculdades em Porto Alegre, já tinha feito uma especialização já, né, antes, então já estava apto para ser professor de ensino superior, que requer ter uma pós-graduação. E aí eu digo, vou bater nas portas e vou me oferecer, vou dizer, eu quero dar aula e tô aí, né? E aí foi isso, e na primeira que eu fui, porque daí que eu digo assim, cara, tem que sair de casa. Se tu quer fazer as coisas, se tu quer vencer, tu tem que sair de casa, tem que sair da cadeira e botar a cara a tapa. Vai ter ou não? Vai ter. Né? Vai ter vários nãos na vida, vai ter. Mas pode ter sim, o meu sim foi o primeiro. Porque daí eu fui lá, cheguei na FTEC na época. Era ali na Uruguai, no centro de Porto Alegre, onde ficava ali a direção. Cheguei lá e falei com a menina da recepção, eu queria falar com a diretora, quero ser professor e tal. E aí a diretora me recebeu gentilmente, a professora Jair Abreu, até, né, tenho ela no meu coração e vou ter sempre, a vida inteira, que abriu também essa possibilidade. E aí a professora Jaira me recebeu, acho que uns 30 minutos depois, daí eu fui ali, conversei com ela, apresentei meu currículo e me candidatei a 2 ou 3 disciplinas ali que eu achava que eu tinha capacidade de colaborar com os alunos ali na formação. Mas isso era fevereiro já de 2008, as aulas já estavam para iniciar, então já estava naquela época o quadro docente todo pronto já para iniciar as aulas. Ela, muito gentilmente e elegantemente, disse para mim, não, no meio do ano a gente chama, se abrir alguma oportunidade e tal. Eu disse, não, tudo bem, eu ia entregar currículo em outros lugares, tava com a minha pastinha ali, tinha feito uns 3 ou 4, eu disse, vou em outro lugar entregar. Mas não deu tempo, porque daí eu saí da Uruguai, né, quem conhece Porto Alegre, bem no centro ali, entrei na Andradas e estava subindo a Borges de Medeiros, para pegar o ônibus ali na Salgado Filho, tocou o celular, e aí foi a primeira vez que me chamaram de professor. Daí do outro lado da linha, a moça lá que me ligou e disse assim, professor Alex, ela falou, professor Alex, aquele negócio foi um negócio que é quase indescritível, cara, não tem como descrever, mas foi um negócio muito satisfatório aquela palavra. E aí eu atendi, daí ela disse assim, a professora Jair quer falar com o senhor amanhã às 14 horas, se o senhor puder vir aqui na faculdade. Como eu não tinha sido contratado, demitido, eu não ia ser, né? Então eu disse, vamos lá. Cheguei no outro dia, gente, e aí é uma coisa assim que por isso que eu digo assim, se tu vai, entendeu? O astral, ele vai estar do teu lado. Né? Pode demorar um pouquinho, porque cada um tem seu tempo, mas a coisa vai aparecer. E aí ela disse pra mim, eu virei as costas no dia anterior, quando eu virei as costas, a professora que ia ministrar aquelas disciplinas foi lá e pediu o desligamento da instituição.
E aí ela disse pra mim, eu nem olhei os outros currículos. Aí me mostrou depois, abriu a gaveta, assim, cheia de currículos. Ela disse, eu nem olhei os outros que tem aqui. E talvez tivesse pessoas lá muito mais qualificadas, com muito mais experiência do que eu não tinha experiência nenhuma, né? Muito provavelmente. Daí ela disse assim, mas daí como ela disse assim, era pra ser pra ti, porque tu veio aqui e a pessoa veio aqui e pediu desligamento nas disciplinas que tu tinha se candidatar. Parece que tinha até combinado, mas não, que eu nem conheço a outra, até sei o nome dela, era Patrícia, o nome da professora, que ela me mencionou, e eu gravei aquilo, porque vai ficar gravado aí, acho que enquanto eu viver. Mas, e aí comecei ali minha vida docente, daí consegui concluir o mestrado, daí começou a sobrar dinheiro, já dá pra pagar o mestrado, já dá pra ajudar a pagar mais alguma conta em casa, e ali começou a trajetória que nunca mais parei, né? Daí ministrei aula em 4, 5 instituições, por aí fiquei bastante tempo, fui coordenador de cursos dentro das instituições, né? Hoje estou na direção da outra instituição. Então, são tudo coisas assim que tu tem que ir pro jogo, né? E tem que acreditar, o cara tem que acreditar no seu potencial, acreditar que é possível a gente realizar as coisas, né? A gente tem que ter isso. Porque se a gente acredita, a gente começa a trazer o universo, assim, as coisas positivas, eu acredito muito nisso, a gente começa a trazer isso pro nosso entorno, né? E aí as coisas vão abrindo as portas, vão acontecendo. Professor Martin, o senhor ministrou durante muitos anos aulas no meio policial e hoje ministra aulas no meio acadêmico, no meio civil. O meio policial sempre é muito criticado pela sua formação, ao passo que o meio civil ordinariamente não é. O que o senhor talvez pode falar a respeito dessa crítica ordinária que tem a formação policial, o ensino policial? A gente pode estar com um profissional que transitou em âmbitos idênticos ou diversos nesse sentido, assim, mas ministrou aula dentro da academia e dentro das faculdades. O que o senhor pode dizer para nós a respeito disso? Eu diria que, primeiro, eu penso que o ensino policial, eu dou aula desde, aí por força da carreira de oficial, então eu já cheguei obrigando a dar aula. Na época, em 89, comecei a trabalhar lá no 7º BPM, eu acho que foi o primeiro curso de sargento que foi fora da escova de sargentos, na época. A brigada tinha uma carência muito grande no efetivo de sargentos e fez cursos fora. E eu fui coordenador do curso, então estava chegando. Eu tinha recém saído de segundo tenente, tinha 6 meses, 8 meses de carreira fora a academia. E eu comecei, o que eu quero dizer? De lá para cá, o ensino na brigada evoluiu muito, mudou muito. As críticas, que eu não diria, talvez, que essas... Eu acho que o ensino do direito mesmo sofre bastante crítica também, e o da brigada, mas mudou bastante. O que a gente tem aí? Também uma mudança na instituição. Né? Eu cheguei a... Por exemplo, vamos pensar em termos de verba, para se ter ideia como era a gestão geral. Isso não era só na brigada, era na Polícia Civil. Eu já dei aula na Polícia Civil, no sistema penitenciário, então não é uma questão só dessa instituição de segurança pública. Mas o que tinha, por exemplo, curso soldado, até o curso soldado não tinha hora-aula. Então, quem dava aula eram os oficiais mais novos. e os sargentos colaboravam com a gente em alguns lugares que deixavam, às vezes não deixavam. Sim. Nós travamos uma luta muito grande entre espaços para isso. Nós tínhamos sargentos, por exemplo, com licenciatura em letras, tinha língua portuguesa. E aí tinha todo esse problema, e nós estimulamos muito isso. Mas o que acontecia aí, né? Então, o curso sargento, hora-aula era R$4 na época. Então, isso dificultava. Isso mudou, evoluiu muito. Hoje, a hora-aula da brigada hoje, quem quiser, quem estiver ouvindo e puder dar aula na brigada, está muito boa. Está muito bom. Em várias partes, melhor que às vezes, algumas universidades. Então, está muito bom. Isso avançou muito. Né? A própria ideia de fazer cursos fora, até lá por 99, 2000, o início do século XXI, isso não havia muito estímulo dentro da instituição. A instituição era bastante fechada para isso, né? Nesse sentido. Isso mudou muito, né? Isso abriu. Então, eu penso que a educação lá de 2000, e aí eu trabalhei bastante tempo, eu trabalhei na escola em Montenegro, fui comandante da academia,
trabalhei no departamento de ensino em 3 seções diferentes, né, na área administrativa do ensino, na área do ensino em si, na seção de ensino, e na área logística, então conheço bem. Mudou muito, evoluiu muito. Então, as críticas que a gente sofre hoje são mais por, talvez, desconhecimento, e também tem uma outra questão, né, Franco? Muita gente critica o ensino policial do ponto de vista nacional e não especificamente. Dizer, o ensino da Brigada Militar eu acho que é pouco criticado muito especificamente, assim, ou de um ponto de vista mais acadêmico. Dizer, tem vários problemas, sim, como todo o ensino tem, o ensino jurídico tem muitos problemas, né? Eu vivo fazendo essa crítica do ensino jurídico, né? E eu creio hoje que o ensino na instituição Brigada Militar é muito específico, muito diferente. E aí nós temos o problema do Brasil, né? Você tem aí todas as polícias militares brasileiras, com realidades completamente diferentes. Tem uma polícia... eu já tive a oportunidade, dentro da Brigada, de orientar um aluno, por exemplo, do Pará, e aí ele me contava, 70% do nosso policiamento é florestal ou na água, né? Então, é completamente diferente, uma realidade completamente diferente. Os aglomerados urbanos, né, no Pará não são tão grandes quanto em São Paulo, ou mesmo aqui, em algum lugar. Como você vai fazer um ensino da mesma maneira nesses 2 lugares? Então, esse é o problema, talvez, que a gente ouça crítica. Mas eu acho também que as críticas estão, nesse sentido, elas estão mais nos resultados do que no processo de ensino em si. Talvez a crítica dizer assim, há problemas em resultados de segurança pública, no mundo todo, né? Não é só aqui, então, quer dizer, taxas altas de alguns delitos, alguma coisa assim. E por conta disso, às vezes, se critica o ensino, que tem muita coisa a ser mudada, né? Eu já tentei mudar muitas coisas, não. Mas tudo é um processo. Mas como eu penso que várias outras áreas, a administração, a área do Alex, que o direito tem muita coisa a mudar. Deixa eu só fazer uma comparação rápida nesse sentido, né? Por exemplo, o direito, uma das críticas que eu faço hoje. Quando eu comecei a estudar direito em 90, eu formei em 94, eu terminei o curso em 94, a formatura foi em 95, você tinha poucas áreas do direito, então o curso de direito podia ser único, né? Eu estou fazendo essa comparação para chegar até na área da segurança pública. Hoje a gente vê assim, ora, o direito tem tantas áreas que não existiam antes. Direito consumidor não era separado, era dentro do direito comercial, né? Estudava o código comercial, duplicata, cheque, essas coisas, né? Então, quer dizer, era muita diferença. Hoje, por exemplo, minha crítica ao direito seria que o direito devia aos poucos, se especializar, como as engenharias. Tinha engenharia civil e mecânica, e hoje tem engenharia de minas, tem engenharia de produção de alimentos. Então, eu acho que o direito devia caminhar para isso. Na segurança pública também nós passamos por isso. Agora o Alex pegou o nascimento da área ambiental, né? Então, isso sim, isso poderia avançar. Mas eu entendo que essas críticas não fazem jus ao ensino específico. Há um ensino de uma maneira geral, o ensino de segurança pública, sim, eu mesmo faria muitas críticas, né? Mas especificamente, não. Eu acho que o ensino evoluiu bastante na instituição Brigada Militar, na instituição Polícia Civil deu um salto muito grande quando começou a entrar. Eu dei aula na Polícia Civil, na Cadepol, nos cursos integrados, e depois continuei dando aula. Então eu vi os cursos antes de entrar, pessoa com curso superior, e depois. É uma mudança muito grande. Exige muito do professor. E óbvio, também, para concluir essa minha ideia um tanto caótica, assim, eu diria, Frank, que também, como se tornou mais complexo, hoje você tem ambiental, choque, operações especiais, inteligência, isso tudo era um tanto o bombeiro e brigadeiro junto. Eu tinha aula ao mesmo tempo, cheguei a dar aula por exemplo, de direito penal para soldado bombeiro, o que era uma façanha. Eu sempre ficava interessante isso. E nós conseguimos superar isso. Melhoramos muito isso. Então, acho que essa crítica hoje não teria muito sentido, a não ser as críticas gerais que tem,
que não são só do ensino na segurança pública, mas de um ensino de uma maneira geral. Tem muita coisa a mudar, mas eu acho que estamos aí em vários termos muito avançados, em número de escolas, em qualificação do corpo docente, muito bom, corpo docente da segurança pública em geral. Talvez se tenha algumas críticas, mas não tantas assim, eu acho que... Professor Alex, veio policial, professor e hoje também na direção de uma instituição de ensino. Como é que é voltar a administrar ou administrar no meio privado? Como é que é toda essa evolução? É muita função para uma pessoa só. Eu acho que a capacidade, ela vem um pouco com a gente, mas a gente tem que construir, né? A gente tem que construir, aquilo que eu tava falando antes, a gente tem que acreditar. Eu sempre fui um cara que acreditei em mim muito, assim, né? Talvez em acreditar muito em algumas coisas, né? Eu tenha, talvez, me equivocado, mas eu tenho costumado dizer para as pessoas assim, eu prefiro errar e fazer, né? E do que ficar na dúvida. Porque a pior coisa que tem é a interrogação, pra mim né? Vai ficar na interrogação, mas será que se eu tivesse feito, será que tinha funcionado? Então, cara, vamos arriscar. Se der certo, deu certo, eu sei a resposta que sim, se deu errado, mas eu sei a resposta também que foi não. E aí depois a gente corrige e vai de novo. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a dar aula, que eu tava contando, depois virei coordenador de curso, eu não tinha ideia de ser coordenador. Eu queria ser professor, que meu sonho era ser professor, coordenador não era. E aí começa a acontecer essas coisas, né? Daí cada um pouco tu vira, tu tá na coordenação e já não era coordenador de curso já. Na época eles já chamavam lá na FTE que era gestor de curso. Porque tu tinha que dar conta, inclusive, da parte financeira. Tu não recebia, mas o teu curso tinha que fechar a conta. Então, os alunos que tinham no teu curso, com o ingresso de receita que eles ingressavam dentro da instituição, tinha que pagar a conta do curso. Então, os professores que eu tinha alocado no curso, com a carga horária dos professores, ela tinha que ser coberta pela receita que vinha do curso. E fora os outros custos, aí custos de sistema, de software, custo de biblioteca, né? Enfim, todos os custos da operação tinham que estar... Então, cada curso era uma unidade de negócio separado. Então tu tinha que dar conta. Então ali eu comecei a enxergar como é que, né, como é que a coisa funciona, que não é uma coisa tão simples. Muitas vezes a gente tá do outro lado do balcão, né? Tu diz, minha preocupação é receber. Quando tá do outro lado, não é, minha preocupação não é agora só receber, minha preocupação agora é ver como é que a gente faz para gerar receita, gerar capital, para que possa receber, né? Que é uma outra estrutura. Então ali foi um aprendizado para mim, assim, que é os 5 anos que eu fiquei lá, na FTEC, né, que eu digo, que 5 anos foi um aprendizado para mim completo, assim, de formação como professor, de formação como gestor, né, e entender como é que funciona uma estrutura acadêmica de nível superior, e depois com o tempo vai passando, a gente começa a conhecer outras pessoas. Eu conheço várias pessoas que tinham outras faculdades que encerraram e falaram para mim assim, Alex, a gente fechou porque isso aqui não era para nós, né? O pessoal que estava no ensino técnico, por exemplo, se aventurou a ir para o ensino superior, e aí viram que é um abismo muito grande, né? Tem muita diferença entre, não que um seja mais que o outro, não é essa a ideia, mas a diferença realmente de operar, né? Como tu opera no nível técnico, como tu opera numa escola de nível médio, como tu opera numa instituição de ensino superior. Muito diferente, um local extremamente regulamentado, né? Porque tudo que se faz no ensino superior é regulamentado pelo governo, né? As instituições, mesmo privadas, elas são autorizadas, credenciadas pelo governo, então elas são uma concessão. É uma concessão de um serviço público, né? Então, tudo que tu faz tem que estar em função da legislação. E aí, isso me ajudou muito também com a nossa formação militar. Essa coisa da legalidade, essa coisa de estar sempre em respeito às normas, enfim, estabelecidas. E aí, quando tu vai fazer essa gestão, tu enxerga, puta, isso aqui eu tenho que seguir exatamente isso. Então, as duas coisas, sabe, elas se conectaram de uma forma... que até é difícil de explicar, mas era quase uma completava a outra, né? Tudo que eu comecei a me construir na academia enquanto professor, e aí aprendendo, né, permanentemente para isto, e aí por outro daí conseguia reverberar isso dentro da brigada, com melhores práticas de trabalho, com melhores práticas de atuação, com melhor capacidade de liderar né, o efetivo que estava sob teu comando, de se relacionar com os superiores, enfim, tudo isso eu conseguia trazer daqui para lá. E as coisas que tinha na brigada, essa questão da legalidade, essa questão da disciplina, de nós entender que isso é importante para que as coisas funcionem, que isso não é um capricho, que na verdade isso é um processo, né? E na vida privada a gente vai ver que tudo é processos, né?
Tem que ter uma entrada, tem que ter um desenvolvimento para ter um resultado, e esse resultado tem que ser positivo, né? Então isso assim foi magnífico, assim, eu me senti um sujeito completo, a gente nunca tá, porque a gente tá sempre em busca disso, e não vamos, né, nunca ser, né, nunca vamos ser, mas é uma construção que a gente vai fazendo. Isso para mim foi muito bom, assim, eu consegui enxergar muito essas duas coisas e conectava isso muito bem, né? Lá na faculdade falava da brigada, e dizia assim, olha, né, tá aqui, minha vida foi na brigada, e isso aqui se conecta muito com isso, e na brigada consegui trazer muito isso, assim, da vida acadêmica, e as coisas funcionaram muito, assim, em prol disso, né? Então, para mim, foi encantador. E aí, é claro, agora com uma direção, que daí não é só de um curso, aí é de toda uma instituição, a gente tem que daí responder por todas as questões, né? Com o salário das pessoas que trabalham conosco, de tu estar com a estrutura adequada para cumprir o teu papel, né? Ali na nossa instituição, que nós temos hoje um nosso curso de Direito, hoje a gente tem satisfação de dizer, né, Marti? É o curso que mais aprova na OAB. Hoje nós temos hoje o curso que mais aprova na OAB, o pessoal sai, está no 8º semestre, 9º semestre, fazem as provas da OAB e o pessoal, né, aprovado. Hoje o índice de aprovação na OAB de linha geral é na casa de 20%, de cada 10 pessoas que fazem a prova, 2 passam, e o nosso índice ali supera a casa de 80%, 90%, né, de aprovação. Então isso tem todo um reflexo, né, com os professores, o Márcio é meu colega ali na FAMAC, enfim, isso demonstra assim, o que é. Mas claro que por trás disso é uma complexidade gigante, né? Porque daí tu tem que dialogar com o professor, tem que dialogar com os alunos, tem que dialogar com a coordenação, tem que dialogar com o corpo técnico administrativo, tem que dialogar com as normas, dialogar, né, e é exatamente isso, é dialogar, é fazer uma construção que seja coletiva, algo que as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, elas se sintam efetivamente entes do processo, né? Porque se as pessoas não se sentirem, bom, daí começa a ter desconexão e aí a coisa não funciona. Então essa é uma habilidade, mas eu me considero assim, um cara bem sucedido em fazer isso, né? E aí muito talvez da minha formação militar tenha contribuído muito com isso, assim, de a gente conseguir realmente construir esse diálogo, assim, nessa minha carreira docente. Pô, fui professor homenageado e paraninfo de turma, perdi as contas, até uma época eu contava, depois perdi as contas, de vez em quando lá em casa eu olho as placas lá que tem, que é grande, eu digo, isso isso é um reconhecimento, uma recompensa, e de saber, né, como que as coisas funcionam. Hoje me encontrei com um rapaz que eu não me lembrava que tinha sido meu aluno. Daí ele disse, não, professor, fui seu aluno lá. Você quer dizer, eu não me lembrava, sabe? O cara falou com satisfação, né? Deu um abraço, ele, que bom revê-lo e tal. E aí tu vê que tu constrói coisas boas. E na brigada a mesma coisa, né? Tive a oportunidade uma vez, que eu trabalhei muito pouco tempo no policiamento, trabalhei grande parte da trajetória, assim, na parte administrativa, nos departamentos, enfim. Mas tive uma oportunidade de comandar, a bom princípio, Tupandi e São Vedelino ali, né, naquela região. E depois que eu saí de lá, ainda o pessoal lá volta e meia me ligava, vamos fazer um churrasco aqui, o senhor vem aqui, sabe? Então, e aí tu enxerga, aí tu vê que é possível, sabe? Que é possível tu conseguir manter a ordem, manter a disciplina, manter as coisas funcionando, e ao mesmo tempo tu tratar as pessoas com carinho, com respeito, né, reconhecendo em cada um aquilo que cada um, o potencial que cada um tem para entregar. E isso na brigada, fora da brigada, enfim, em todas as situações. E aí isso é prazeroso, porque daí tu trabalha, tu te cansa, tu, né, muitas vezes se entrega, aí que nem a gente trabalha 7 horas da manhã, já tô ali respondendo coisa, e 11 horas da noite tô ali em prol disso ainda, né? Então, daqui a pouco 18 horas por dia fazendo isso, mas não cansa. Sabe? Não cansa por quê? Porque tu sabe que isso tem uma recompensa, tem um propósito por trás, e depois tu vê no resultado, assim, né? Nas formaturas, né? Por cada formatura eu não consigo, eu sou um cara emocional, né? Eu sou pisciano, né? Que é isso, né? E aí, cada formatura o cara chora lá, não tem jeito, né? E cada formatura, quantas formaturas eu participei nessa minha vida, esses 17 anos na academia, quantas e quantas formaturas, e até hoje isso me emociona, porque muitas vezes tu sabe, eu sei, muitos alunos falaram pra mim, professor, se não fosse vocês me dar a oportunidade que eu não tinha, porque não ia conseguir me formar. E aí quando tu vê o cara lá se formando, muitas vezes o primeiro da família, né? A fazer muitas e muitas vezes o primeiro da família, fazendo isso. Então isso é gratificante, né? Traz uma alegria, uma felicidade, assim, que faz a gente querer seguir nisso, assim. Mas é bacana. Professor, a dificuldade de interagir com novas gerações já educadas no meio digital, quase umbilicalmente anexadas a um telefone celular, e agora ainda mais com a inteligência artificial que vem chegando de uma forma muito, muito rápida. E quais são os desafios ao futuro aí? O que o senhor vê nesse sentido? Eu acho que tem, como tudo, tem
coisas muito ruins, né, nessa questão, mas tem boas também. Então vamos equilibrando aí, falando é difícil porque a gente tem que se readaptar, né? Então, quer dizer, eu dou um exemplo, né? Essa pergunta é interessante. Um dia, aqui na FAMAC, eu levei acho que uma sacola, saí de casa com uma sacola de livros ali. Os livros de direito são hoje bastante caros e estão ficando mais caros devido a essa questão. Todo mundo hoje opta pelo livro digital. E eu opto pelo livro de papel ainda. E levei para os alunos fazer um estudo dirigido, trabalho e tal. E, bom, já levo os livros, não precisa... não tem essa dificuldade. E dei a tarefa, alguns questionamentos e tal, e baseado no Código Penal. Deixei ali, tem os livros. E eu percebi isso que você pergunta, quase ninguém mexeu nos livros que eu levei. Eu fiquei curioso, mas talvez tenham feito perguntas que não são tão difíceis assim, e eles sabem a resposta, não vão... Aí depois eu vi que todo o acesso é digital. Tem aspectos bons e ruins. O aspecto bom é que você tem acesso, né? Então, hoje, por exemplo, se eu quero acessar um conteúdo de um professor que circula no meio Rio-São Paulo, que é muito comum no Brasil, né? Um professor, ou Brasília, onde o pessoal do direito que lida lá com o STF, com o STJ, tal, e a gente quer acessar, você tem acesso, né? Ou Supremo. Você tem acesso hoje aqui, abre o telefone aqui e veja uma decisão do Supremo sobre uma ação direta de inconstitucionalidade tal. Isso é uma maravilha para você ter na aula. Dificuldade se encontra nesse sentido, de quando você precisa de algo mais próximo do serviço, que é uma coisa que eu tenho tentado trazer muito, assim, como você vai encontrar o serviço do direito? Porque a FAMAC preza por isso, né? Dizer assim, você vai trabalhar como jurista, ou vai para uma carreira de policial, para uma carreira de advogado, que é a maioria, juiz, promotor. O que tu vai encontrar lá? O que eu digo, não, às vezes você não vai encontrar lá advogado. Você vai ouvir um cliente falando, vai fazer anotações e vai ter que procurar na lei uma resposta para aquela demanda do cliente. Para que ela vai, como é que faz, explicar para ele, fazer esse contrato. Isso não tem resumo, não tem a figura, não tem figurinha, não tem nada disso. Isso é complicado você lidar hoje. Mas eu diria, francamente, que a maior parte do pessoal que vem pro curso de Direito, eles acabam vendo isso logo. No terceiro, quarto semestre já estão vendo que, às vezes eu brinco com eles, a gente não quer assustar ninguém, mas o direito é um calhamaço de papel ali, e você lendo, falando, escrevendo. Você não vai encontrar muita coisa diferente disso. Então tem partes muito maçantes ou alguma coisa assim, mas precisa. Eu acho que o pessoal jovem tem avançado nesse sentido. E a FAMAC tem uma outra característica. A Faculdade Mário Quintana tem uma característica de ter, isso eu acho muito bom. Eu sou aluno do curso de psicologia lá e professor do curso de direito. Então eu tenho, nas duas pontas eu encontro gente de todas as gerações. E isso eu acho que dá um equilíbrio, porque daí você chega na aula, tem a galera lá que está mais nova que, bom, vai no telefone, vai para o Google, vai para a inteligência artificial, mas tem o pessoal que diz, professor, eu queria pegar um livro, 30, 40, 50, o nosso colega da Brigada se formou semestre passado, o Isidoro. Sim, 70 anos quase, Isidoro. Anos, se formou e assistia aula junto com os outros ali. Então, os mais novos ajudavam ele com as questões de informática. Hoje você tem que inserir trabalho virtual, né? Você não entrega mais o trabalho ao professor e tal. E ao mesmo tempo também eles ouviam as histórias lá do Isidoro, né? O Isidoro contava a história, no meu tempo era assim e tal, a legislação era diferente, isso aqui era assim. Então, eu acho que essa interação tá indo bem. Mas tem problemas. Eu acho que, eu não sei como é que tá isso no ensino militar, mas deve ser bem complicado. Eu acho que isso, de algum tempo, vai gerar algum colapso mundial, alguma coisa nesse sentido, e vai ter uma mudança. Mas eu acho que tem
boas oportunidades também. Essa facilidade do acesso também tem muita coisa boa. O próprio professor, né? Você pode acessar hoje uma dúvida para o aluno que, às vezes, o aluno tem uma dúvida que é aquela que tu nunca imaginou na vida. Sim. O direito penal é uma coisa assim, né? Esse aluno pergunta, professor... A criatividade humana não tem limites, né? Aí você pensa, cara, nunca vi isso dando aula há muito tempo e nunca vi uma situação assim. Como que você consegue, passa o intervalo, vai ali, consulta e consegue uma solução jurídica, né? Para concluir a minha extensa resposta, Franco, eu só o que eu prezo muito nas aulas é dizer assim, ó, a fonte, isso é um problema para quem talvez é mais jovem, né? Mas eu acho que logo no terceiro, quarto semestre a pessoa já aprendeu, que é onde você está procurando. Né? Que você tem muita coisa errada, muita coisa defasada no direito, na administração, né? Sim. Em todos os lugares, né? E aí sim, a fonte, né? De onde você está tirando isso, né? Você tem muita informação jornalística sobre direito. Isso causa um problemão, às vezes, na aula. Né? Você teve um aluno que apresentou um trabalho sobre isso uns 2 semestres atrás, né? Esse problema de nós consumirmos uma informação jurídica sendo um aluno de direito, né? E pelo meio jornalístico. O jornalista não está errado, ele é um jornalista, não é um jurista. E é uma coisa que eu tenho cobrado bastante dos alunos, é assim, ó, vocês entraram no primeiro semestre, vocês são juristas. Ah, mas eu ainda não sei. Sim, mas você é um jurista. Informação. E a cada semestre você está se formando. E aí você tem que saber procurar no lugar certo para ter. Isso é uma informação jurídica. Né? Então, eu quero saber do caso do jogador de futebol tal, que foi preso lá na Itália. Você tem que ver, tem relatório de inquérito, tem sentença, tem despacho, tem alguma coisa assim. Se não, não no meio jurídico. E aí tem o problema, né, da questão da inteligência artificial, mas tem a solução também, que você acessa isso hoje. Você hoje consegue pegar um relatório de inquérito da Polícia de Santa Catarina aqui no telefone. Então tem essas questões aí, mas eu ainda, como uma pessoa acostumada ainda do século passado, tenho lá meus temores às vezes com isso. Mas a gente vai superando, vai aprendendo também a lidar com isso. Aproveitando só um ganchinho ali, que é essa do certo e errado. Uma vez eu fiz uma prova, aí o rapaz escreveu lá, fez a resposta e tal, daí eu, dei errado, né? Tava errado, não tava certo. Uma resposta muito objetiva. E aí ele disse pra mim, professor, o senhor se equivocou numa resposta à prova? Eu digo, não, vamos ver, pode acontecer, não tem problema. Até que, para o contrário, somos humanos, né? Aí ele trouxe ali, ele mostrou, daí eu disse pra ele, não, cara, não é isso aí. Ele, não, eu peguei na internet, não, mas pegou errado, então. Pegou do lugar errado a internet, né? Essa aí não é, essa aí não tem nem interpretação, não tem hermenêutica, essa aí é objetiva, né? Você não tem que fazer, é ou não é. E aí, pra ver exatamente isso, né? Então o cara tem que saber pesquisar, né? Onde é que tu vai buscar a informação. Agora, sem dúvida nenhuma, nós convivemos hoje no mundo da tecnologia, não tem jeito, né? Tu tem que se adaptar nisso aí. Estamos nós aqui, né? No podcast. Exatamente. Exatamente. E é maravilhoso isso, saber esse diálogo, assim, entre as coisas, né? A gente conseguir ver isso acontecer e conviver com isso, né? Vou somar isso, né? Você falava da administração, que é uma outra questão que o Alex pegou na gestão da faculdade, né? Esse tempo aí de pandemia, depois cheia. Né? Todos os problemas aí, se não fosse a questão os recursos tecnológicos... Sim, não tinha parar tudo. Várias faculdades tinham acabado. Claro, com certeza. Se não tivesse a possibilidade de fazer as aulas remotas no tempo da pandemia, tu tinha parado todas. Isso é positivo, né? Todas, né? Não tinha ficado uma, porque não ia ter como fazer. Não, com certeza. É isso. Mas mesmo os jovens, sabe? A minha filha tem 26 anos. E a leitura dela é livro escrito. Não, escrito. Ela gosta de comprar, ela é consumidora de livro, volta e meia chega os livros em papel que e ela tem lá acho que é Kindle, né? Aquele que tu lê digital. Ela tem o Kindle, né? Ela tem lá a leitura digital dela lá, mas ela diz, não, mas eu gosto mesmo de ler o livro em papel. Daí compra o livro em papel. Então tu vê que a própria uma geração, né? 26 anos, uma geração dos anos 98, nasceu, mas enfim, ali nesse limiar, mas ainda gosta e nas aulas eu me deparo muito com isso, e muitas vezes até com jovens até. O cara diz assim, professor, eu gosto de papel. E o cara diz, eu gosto de papel. Eu imprimo para ler. Eu gosto de papel, eu não tenho jeito. E o convívio em ambientes distintos, né? Os senhores saíram do meio militar para o acadêmico. A gente falou um pouco da recepção da notícia no meio militar,
do ingresso dos senhores do meio acadêmico. E a chegada no meio acadêmico dos militares? Foi fácil? Foi difícil? É uma virtude? É um defeito? Como é que foi essa chegada dos senhores? Posso começar nessa? Pode, vai lá, vai lá. Eu acho que eu comecei na graduação. Graduação depende da faculdade, você quase um aluno no meio dos outros, então não é. Mas o mestrado, veja só, essa questão é interessante. Eu fui para o mestrado aqui em 2002. É interessante através como despertou essa ideia. Eu não tinha essa ideia, me julgava de uma maneira assim, eu não sou capaz de fazer um mestrado, porque eu achava que mestrado era uma coisa assim do outro mundo, um ser iluminado e tal. E é mesmo, a gente se ilumina um pouquinho, mas eu achava que era mais. Então eu achava assim, de onde é que saiu isso? Eu fui fazer um curso na Brigada, o CAA, curso avançado de administração, que habilita a sair major, na época eu era capitão, a minha turma foi fazer. Esse tem um professor de sociologia, não tinha contato nenhum com essa disciplina, muito pouco, e ele falou de sociologia da violência. Eu gostei daquele negócio e comecei a estudar todos aqueles autores e comecei a me identificar com e aí fui fazer, me meter, que nem o Alex disse, eu vou lá, eu vou me meter nesse negócio, fui lá fazer uma seleção com mestrado em sociologia, sendo formado em direito e policial. E aí que eu chego nesse ponto, que é interessante. A recepção ela melhorou bastante, mas era assim, Franco, eu era visto daí no meio acadêmico como um policial e como alguém estranho e que sabe só marchar ou sei lá, fazer alguma coisa, atirar e tal, e não pensa muito e tal. E era assim que... Claro que eu não... eu tô só exagerando mas era mais ou menos visto assim, como alguém que não é muito acadêmico. E quando eu saía de lá e dizia, eu estou fazendo mestrado em sociologia, na Brigada eu era visto como alguém que só estudava e não fazia policiamento. Não. Então eu fiquei por uns anos tentando fazer. E eu nem fiz terapia nisso, né? Devia ter feito. Porque eu ficava nesse negócio, né? Eu chegava lá na faculdade, esse é o policial que veio estudar. Aí eu tava aqui, esse é o cara que tá aqui, polícia, mas estuda sociologia. Eu me lembro com um aluno uma vez me perguntou, né? Aluno na academia ali, de um curso soldado, me perguntou, me viu com uniforme operacional. Na época a gente usava o uniforme de passeio. Para mim, depois de sair da academia, a gente tá tão acostumado a usar qualquer uniforme que a gente não nem se vê. E ele me viu com o uniforme operacional, disse, o senhor usa coturno? E eu disse para ele, olha, quando tu usava fralda, eu já usava coturno. Então, mas era a ideia que as pessoas faziam. Você vem da aula de direitos humanos, sociologia, então daqui a pouco me viam assim. Então eu passei um bom tempo convivendo com isso e mastigando isso em mim mesmo, né? E tentando construir. Hoje eu acho que isso melhorou muito. Já está estabilizado. Já tem muita gente no mundo acadêmico, tem uma SBM, tem tudo esse. E tem bastante inserção das instituições de segurança pública dando palestras, dando aula. Então, isso acho que mudou bastante. Mas o início não foi fácil dos dois lados. Eu sofria preconceito dos dois lados. Você não é um polícia, você é estudante de sociologia ainda, né? Aí eu chegava na sociologia, os sociólogos me olhavam assim, você é um policial. Alguns deviam ter medo de você. Cara, nem vou falar perto desse cara. Será que tá armado? Então eu sofri mas isso passou. Por um bom tempo passou, né? E aí eu vi que por um tempo esse estigma era mais dentro das instituições de segurança pública do que fora. Mas eu acho que está superado também. Eu ainda continuo dando aula para ir, às vezes, na segurança pública, então acho que isso superou. Principalmente nessas questões dessas disciplinas. Direitos humanos, sociologia, filosofia, que é as disciplinas que eu gosto de dar. Né? Então, essas aí, quando você ia dar direito penal, já não tem esse problema. Então, é tranquilo. O direito e a polícia, tranquilo. Mas foi um negócio interessante. Bem interessante. Quando eu comecei, eu tava na academia, cara, brigadiano, o pessoal começava, uma coisa que me chamava a atenção, dizia assim, tu é diferente.
Isso. Tá? E aí eu ficava pensando, tá, Não mas que parece diferente. Muitas vezes falaram isso. Eu digo, tá, mas como diferente, né? Porque então, pra te ver como como as pessoas formavam um estereótipo, né, do policial militar, como de repente um cara truculento, sei lá, né? Qual é o modelo que tinha, mas Deus quer dizer, tão diferente. Eu perguntava, tá, mas diferente como? Eles, não sei explicar, mas tu não parece que tu é policial. Era aquilo. E aí, uma vez eu fui dar um curso, aula no curso de sargentos. E aí tinha bastante pessoal veterano, o pessoal, né, do CTSP e tal. E aí, claro, a gente vai com aquela outra formação, né? Uma outra formação. Bom, o que a gente tem que fazer? Eu sempre dizia assim, quando vai fazer uma prisão, né? Qual é o nosso papel? Nosso papel é fazer a prisão. Fazer a prisão. E o preso, por pior o crime que ele tenha cometido, ele tem os direitos do preso, né? Então qual é o nosso papel? É fazer a prisão, ponto. Então não tem beliscão, não tem tapa na orelha, não tem pisada na perna, não tem nada. Faz a prisão, faz o que tem que fazer, lê os direitos da pessoa, apresenta, e aí não é mais problema nosso. Aí o judiciário, o inquérito, a justiça que se encarrega de fazer o resto do procedimento. Só que tu falar isso, daí tu vai falar isso dentro de uma turma, né, com o pessoal veterano, já o pessoal com um pouco de outra época, de outra geração, acostumado com outras coisas. Então aí eu mudei um pouco o discurso, daí eu ficava mais na parte técnica, porque tu vai fazendo isso, né? Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação foi em segurança pública, na PUC, e era junto no centro de gerontologia, né, lá na... Eu fiz também depois. Que era lá na PUC, 2005, acho que foi 2005, mais ou menos 2006, por ali. Isso. E aí, talvez fizesse até na mesma turma, que era aquela grande, que era do Senasp, né? Eu acho que todos nós fizemos esse curso, vou dizer para os senhores. E aí eu desenvolvi lá a monografia lá e aí ali eu me encontrei com o Edgar Morin, né? Que com a teoria da complexidade. E aquilo é maravilhoso, né? Que eu me apaixonei depois não parava mais de ler a teoria da complexidade, até francês arriscava ler, para ler os livros aqui do Fenômeno, que não tinha traduzido em português. Sim. Ia lá para a biblioteca da PUC, lá pegar aqueles livros gigantes, assim, ficava ali tentando adivinhar a língua francesa ali para tentar entender aquele negócio da fenomenologia. E aí, claro, isso vai te contaminando que eu digo, né, positivamente. Tu começa a enxergar um mundo diferente, né? Tu começa a ver que as coisas, que as instituições públicas, elas estão a serviço da sociedade, e que a forma que tu trata, que tu lida com as coisas, elas têm que ser diferentes. Ela não é eu contra eles, porque muitas vezes, talvez na formação que nós tivemos lá, tinha ainda isso, né? Os paisanos estão lá, não sei o que. Tinha muito essa coisa. Eu me criei com isso dentro de casa, ouvindo o meu pai falar isso. Então, e aí tu chega um momento, só um pouquinho, né? Nós somos um Estado. Nós somos um Estado como um todo, e dentro desse Estado ele tem vários entes dentro desse Estado, e nós somos um elo apenas disso, e esse elo ele tem que servir o quê? Para que esse Estado ele esteja equilibrado, que as pessoas convivam bem dentro desse Estado. Então, muitas vezes, depois daí na tropa, assim, daí, o meu era o contrário, que daí os caras diziam assim, puta, lá veio com um discurso amenizador, né? Quando os caras, mas o cara é bandido, não, cara, não é, né? Isso daí, né? E aí, muitas vezes, e aí virava quase um professor tentando ali, né, tirar essa cabeça dos caras, não, cara, daí é que tem outras coisas, não é bem isso, né? Até tem o cara que quer ser realmente bandido por ser, mas tem outras condições, circunstâncias que podem levar a isso também, então a gente tem que ter essa compreensão. Mas o que me chama, assim, da tua questão que tu colocou era isso, assim, quando eu cheguei na graduação, mesmo o pessoal descobria que era brigadiano, depois no próprio mestrado também, o pessoal dizia assim, mas é diferente, sabe? Aí eu perguntava, tá, mas diferente como, assim? Quem tu imaginava que fosse, tipo assim, o cara é um ET, né? O cara tem a cabeça grande, ele verdinho e tal, baixinho. Mais ou menos isso, e as pessoas não sabiam dizer o que era, mas eles tinham um estereótipo. Mas eu acho que hoje realmente a gente vê assim, melhorou bastante, né, convivendo, depois ninguém mais pergunta nada, assim, acho que o pessoal, todo mundo convive bem e a coisa funciona. Mas é evolução, né? Eu acho que é próprio da evolução social, né? Não tem. Eu acho que não dá para causar estranheza, acho que o processo é esse mesmo. Os nossos alunos, ordinariamente, sejam às vezes os alunos que são de cursos preparatórios, ou sejam os alunos que querem ingressar no meio acadêmico, focam muito no obstáculo e pouco na solução. Sim. Eu acho que os senhores estão passando uma jornada aí, pessoal, de romper obstáculos. Qual talvez a mensagem que os senhores poderiam levar para esses jovens, ou querem ingressar na Brigada Militar, ou querem fazer o curso de Direito? Às vezes eles dizem, mas 5 anos, não dá para se formar em Direito em menos de 5 anos. Eu falei, não dá, não tem essa mágica, né? E aí eles veem o tempo hoje é muito rápido, é muito dinâmico para essa geração. E o que os senhores podem levar para eles de ensinamento e de motivação também, que eu acho que é importante?
Uma vez, para ilustrar, não sei como é que a gente tá no tempo aí, mas enfim, uma moça disse para mim: professor, eu vou parar de fazer a faculdade, isso já uns 10 anos atrás mais. Vou parar de fazer a faculdade porque eu só tô conseguindo fazer uma disciplina por semestre por causa de questão financeira, não consigo fazer mais e tal. Tenho que fazer uma só, e aí eu vou levar 15 anos para me formar, fiz as contas lá, vou demorar 15 anos para me formar. Eu disse pra ela: mas tu quer se formar? Isso é um objetivo, é um sonho, é uma coisa que faz sentido pra ti? Não, sim, sempre foi e tal. Eu digo: então tá, mas tu pode fazer uma por semestre, tu vai levar 15 anos, mas tu tem um prazo. São 15 anos. Se tu não fizer nenhuma, esse teu sonho, esse teu objetivo, ele nunca vai ser alcançado, né? Então, o que eu sempre digo, assim, o tempo vai passar da mesma forma. Os 5 anos, que é o curso de Direito, eles vão passar eu estando fazendo a faculdade de Direito, se esse é o objetivo, se é o que eu quero, ou não. Os 5 anos vão ser os mesmos, não vão mudar nada. A única coisa que vai mudar é que no término dos 5 anos, tu vai olhar para trás e tu vai dizer assim: pô, passou tão rápido 5 anos, e se eu tivesse feito... Né? Agora eu tava com essa condição e isso aqui podia me abrir essas portas aqui pra minha vida. E tu não fazendo, tu vai olhar com arrependimento. Então eu sempre digo assim: cara, é teu desejo, é tua vontade, é teu objetivo, isso faz, é o que tu quer pra ti, vai e faz. Vai e faz. Vai passar trabalho, vai. Vai faltar com pouco grana pra outra coisa, cara, queria ir fim de semana fazer um negócio e o dinheiro vai ter que ser lá pra pagar a mensalidade da faculdade? Sim. Né? Vai ficar afastada com um pouco por algum tempo das pessoas que tu preza, que tu queria estar junto? Vai também. Mas isso tem prazo. Tem prazo determinado, é aquele período, e depois daquele período as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Se tu não fizer, né, talvez tu tenha que passar o resto da vida depois sempre pedalando atrás, que daí também vai faltar o dinheiro para alguma coisa, também vai faltar o tempo para a família, e tu não vai ter construído aquilo que tu queria ter construído. Então assim, a gente tem que ter certeza, tem que ter convicção. Cara, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero. Se quer, fecha os olhos, cria tua estratégia, porque também não dá pra gente sair a moda louca, não vou atravessar o rio cheio de crocodilo de qualquer jeito. Cria tua estratégia, pensa como é que tu vai fazer, cada passo que tu vai dar, segue em frente, né? Vai ter obstáculo, o Franco colocou muito bem, eu sempre digo isso, e não é o pessoal só que entrar brigado, acho que como sociedade, assim, a grande parte das pessoas, elas ficam presas no problema, ela entra numa areia movediça, tem o problema, o cara fica preso ali dentro, e ele fica focando naquele problema, e quanto mais tu foca no problema, mais problema tu tem. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que focar, tá, mas como o problema já tá pronto. Não adianta ficar nervoso, não adianta chorar, não adianta brigar, não adianta eu dar tapa, não adianta gritar, não adianta fazer nada. O problema tá aí. Agora, como é que eu faço para me resolver? Qual é a solução? Como é que eu faço? E quando eu começo a pensar assim, muitas vezes a gente enxerga que a solução ela é muito mais simples. Ela é muito mais fácil do que a gente imaginava. É que os monstros a gente cria, né? Essa alegoria da caverna do Platão é isso, né? O cara parecia que era um monte de monstro, e depois foram ver que não tinha monstro nenhum, que era, que eram as sombras. Então, os monstros a gente cria. Então, assim, gente, o que eu digo, assim, que é uma coisa que eu trago pra minha vida, e tem funcionado, que eu sempre digo assim: acredita em ti, cria tua estratégia, ver o que tu precisa para te alcançar os teus objetivos e vai em frente, vai ter obstáculo, vai ter barreira, vai ter gente que vai dizer para ti que não vai dar certo, não vai funcionar, vai ter. Isso aí é desde que o mundo é mundo, né? Mas que vai dar certo, que vai funcionar. Quer ser brigadiano, vem ser brigadiano, né? Que tu vai estar numa instituição maravilhosa, assim, que eu só tenho 51 anos de idade, vivo 51 anos que eu, né, do meu pai, e depois a minha etapa dentro da brigada, e só tem coisas boas, assim, para aprendizado, pessoas, camaradagem, que a gente vai reunindo no tempo. E quer fazer o direito, quero ser oficial da brigada, quer fazer o direito, vai fazer o direito. Entra pra brigada como soldado, vai lá fazer o direito, né? Cria esse esforço que vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo. Que nem eu falei do mestrado ali, né? Vai lá, mostra a cara que as portas se abrem e a coisa acontece, né? Então, acredita no teu potencial e vai lá, gente, que vai dar boa. Eu diria nesse mesmo sentido. O primeiro conselho mais objetivo que eu daria, assim, e esses conselhos eu dou porque alguns eu não segui, e hoje eu sei o que funcionou e o que não funcionou. Porque na minha trajetória eu me considero uma trajetória boa até agora, tá? Ainda tem mais por vir ainda. E o que eu me arrependi foi os cursos que eu não terminei, ou os que eu não entrei. Dizer, eu podia ter, eu fiz matrícula e passei no concurso várias vezes e não vou porque vai ser difícil, porque eu podia fazer outra coisa. Esse eu me arrependi. Os que eu fiz, mesmo que eu não gostava da área, assim, eu fiz cursos assim, que eu falei, o que eu tô fazendo? Mas era a oportunidade que eu tinha, né? Todos eu aproveitei. Todos eles, com bom aproveitamento financeiro, intelectual, de tudo. Então, o primeiro conselho, o objetivo que eu daria é ouça os mais velhos.
Se quiser perguntar para alguém, devo fazer isso ou não devo? Não pergunte para alguém da sua idade. Porque quando eu era mais novo, por exemplo, eu não tinha essa ideia de o que significava fazer uma faculdade de Direito, ou sei lá, ou de outra faculdade. Depois eu fiz Filosofia, que eu sempre quis fazer. Agora estou fazendo Psicologia. Ouça alguém mais velho, pergunte. E você vai ver assim que mesmo que alguém mais velho não tenha escolaridade formal, ele vai dizer faça isso. E siga isso. Como o Alex disse, vai ser difícil, você vai deixar umas noites aí que os amigos vão sair, outras coisas, vai ter problema sim. O segundo conselho objetivo, então, o primeiro que eu diria, ouça os mais velhos sobre isso. Pergunte, alguém que é formado em Direito, quer fazer Direito, pergunta, como é que foi? Dá pra fazer, né? Siga essa orientação, traça uma estratégia, como o Alex menciona. A segunda questão que eu vejo muita, e eu mesmo me coloco nisso, não perca tempo durante o curso. Curta o curso, assim, aproveite. Eu digo isso porque muitas vezes eu demorei a entender isso. Aproveite, você está lá, sentado, lá, olhando, assim, estude, leia, faça uma coisa assim, aproveite, né, aquele tempo tal. Esse tempo é muito bom. Porque interessante, eu digo, né, para os alunos lá na FAMAC, às vezes, assim, gente, esse tempo aí de vocês é um tempo maravilhoso, porque vocês podem dizer que a culpa é do professor, que a culpa é do ministro do Supremo Tribunal Federal, que a culpa é do pai, da mãe, assim. Quando terminar o curso, vocês não vão poder mais fazer isso. Então aproveite esse tempo aí, né, que você está livre para criticar a decisão do ministro do Supremo, que estava trabalhando com isso e a gente está livre. E é isso mesmo. Você pode olhar um livro e dizer, não, mas que absurdo isso que está escrito nesse livro. Só na faculdade a gente pode fazer isso. Só durante o curso a gente pode fazer. Quando a gente vai trabalhar, você tem que convencer as pessoas, convencer o cliente, convencer o juiz, convencer o promotor, o policial tem que convencer um monte de coisa. Então aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para curtir isso, né? Quer dizer, eu estou aqui numa liberdade de poder entender as coisas, de poder criticar tudo, de poder contrariar e poder aceitar. Então aproveite, mastigue esse tempo aí. Esse conselho eu dou porque eu demorei a entender isso. E quando eu entendi, os resultados são maravilhosos, né? E essa questão de traço uma estratégia. Pense um pouco no futuro, né? Viva o presente, viva bem o presente, curta o curso ali, curta de todas as maneiras, até para namorar, para poder conhecer os colegas. É um tempo muito bom, né? O tempo de quem pode fazer isso, né? Claro. É um tempo muito bom, que é o da faculdade. Quando a gente passa isso, que a gente vê, né? Poxa, aí você vai trabalhar, aí você começa a ver assim, agora eu não posso mais, eu fiz aquilo que eu criticava, eu tive que eu vou pedir uma coisa para um juiz que pensa de tal maneira, eu tenho que pedir de tal maneira, já não posso mais fazer crítica. Então a crítica que eu posso fazer à sentença dele tem que ser diferente daquela que eu fazia na aula. Então aproveite isso, aproveite, curta o curso, né? Confraternize com o professor, com os alunos, aproveite bem isso. Tem uma questão também que é interessante, da ousadia. Seja um tanto ousado, você não precisa ser louco, né? Mas seja ousado. E isso é uma coisa que eu demorei a descobrir também. Que eu fui descobrir assim, mas quem sou eu para estudar sociologia? Daqui a pouco eu estou lá fazendo mestrado em sociologia. Quem sou eu para fazer uma pós-graduação em segurança pública? Tá bom, tá na minha área. Mas daqui a pouco fui estudar filosofia, bom, tá ali e fui bem recebido na filosofia. Você vai estudar outra coisa e vai. Então seja ousado também. Eu quero entender isso aqui. Eu quero entender o Mohammed, mas eu não sei ler francês. Pega o livro francês e vai ler. Daqui a pouco você aprende. Eu aprendi muita leitura em espanhol na área da sociologia da violência, porque tinha muitos livros traduzidos no Uruguai, na Argentina, que ainda não estavam traduzidos em língua portuguesa. Isso hoje já está melhor. E eu acabei lendo espanhol. E eu nunca me imaginava isso. Assim, eu não fiz curso, não posso entender. Então, essa ousadia eu acho que é interessante, né? Falar e tente, né? Vai que abre esse caminho. E aproveite isso muito porque, às vezes, a gente pensa, mas eu estou estudando aqui uma coisa que não tem nada a ver com direito aqui, pensamento complexo do direito lá na segurança pública. E daqui a pouco você faz a ponte e aquilo te abre um caminho. Eu não me imaginava, por exemplo, dando aula e nem gostava tanto de direito. Daqui a pouco começou a abrir o caminho, tem uma vaga para dar aula de direito. E eu fui lá, assim, e hoje isso é uma fonte de renda e uma fonte de prazer para mim. Então,
nem consigo talvez mais parar de fazer isso. Eu acho que eu vou ser voluntário, não? O Alex não ouvindo isso aí. Adoro vontade. Então, aproveitem esse tempo, né, de juventude que a gente pode curtir o curso ali, fazer todas as críticas e sonhar. Também é uma área que dentro do direito você pode sonhar com eu fiz direito na Unijuí. E agradeço muito isso. No auge do encantamento do direito alternativo, com o que eu me encanto ainda hoje, né? Mas mais com o pé no chão hoje. E a gente sonhava em mudar o mundo mesmo. Isso é a coisa interessante quando a gente é jovem, porque a gente pode isso. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente já vai ver assim, a gente pode, mas não é tanto. Então, mas curta. Pode, mas não quer. Então, eu sempre dou, né? O pessoal que entra novo na brigada tem que querer mudar tudo. Eu tinha um amigo meu que dizia, mas esses cara entram aí como tenente, nós mais novos aí, como você querem mudar, mas eu dizia assim, mas eles têm que querer mesmo, né? Tem que querer mudar as coisas, né? E aí, claro, o papel da pessoa mais antiga lá é moderar isso, muda um pouco, vai devagar e tal, mas curtir os cursos é muito importante aí, né? Ousar, curtir e ouvir as pessoas mais velhas, porque em termos, por exemplo, de plano de aposentadoria, o jovem, eu quando jovem, qualquer um de nós, provavelmente não pensava que se aposentar, a aposentadoria está muito longe, e é muito rápido. Então, e aí eu dou graças a Deus pro meu pai, se orientava. Então, por exemplo, nós na Brigada temos um ótimo plano de saúde, e em termos de aposentadoria é excelente, porque você se aposenta com o salário integral, né, em um tempo razoável, tá? E tem todo sentido isso, né? Porque não tem mais muito o que fazer dentro da segurança pública se você está um pouco mais idoso e tal. O serviço pequeno. Mas é isso que eu diria. Ouça os mais velhos, curta o curso, ouse ele, vá por caminhos que não foi, né? Não deu certo na primeira vez, vá na segunda. Bom, eu, por exemplo, já entrei em 2 doutorados. Um na URGS, outro na PUC com bolsa. Daí, até hoje estou pagando a bolsa porque eu não terminei, ainda fui transferido e era meu interesse e tal. Não acho que perdi nada. Aí você vai dizer, você o tempo todo, são 5 anos que você fez e não fez a tese e tal. As disciplinas que eu fiz foi maravilhoso, os amigos que eu fiz, os professores que eu escutei, as relações. Então, vá nesse caminho que vale muito a pena. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Vai ter que deixar algumas coisinhas de lado aí. Vai ter que ter algum sacrifício, mas vale muito a pena. Professores, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a atenção dos senhores de trazer essa mensagem para quem nos assiste e, em boa parte, para os nossos alunos que estão lutando aí para ingressar no mercado de trabalho, para se qualificar profissionalmente e para mudar a sociedade, que eu acho que é o objetivo último da educação. Com certeza. Agradeço a disponibilidade, quem nos assistiu até agora, e até o próximo Conexão SBM.